Como estão, galera? Não estou vendo os likes e os inscritos. Então o que se passa assim? Vão parar de assistir a estes magníficos vídeos e aprenderem sozinhos a editar um vídeo. Vá hoje como bônus trago 3 aulas numa só. Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso projeto, né? Depois que já separamos todos os takes que é do nosso interesse, que estão compondo, no caso, os 2 gols da final da Copa de 2002, a ideia é que a gente possa agora lapidar um pouco esses vídeos em relação ao áudio, para que a gente até tenha noção se a forma que as imagens estão transitando uma para a outra está interessante e assim por diante. Então vamos assistir primeiro, né, os lances, pegar um pouco do áudio para que a gente consiga trabalhar da maneira legal. Então vamos lá, partindo aqui para o início. Então pressionei a tecla Home, né, o atalho Home aqui do nosso teclado, para ele ir para o início da nossa timeline e vamos ao primeiro gol. Tá difícil a arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste o Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Bateu pro goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Então, você percebe aí, né, que até nos cortes eles tiveram uma pequena coerência na ligação, isso é fato, você percebe que tá legal a continuidade. Se fosse edição rápida, por exemplo, um hard news, né, algo que vai ser publicado, colocado no ar instantaneamente, isso passaria sem problema nenhum. Mas, como a gente tem um tempo para editar, é legal que a gente preste atenção em alguns fatores, como, por exemplo, quando tá para transitar entre o primeiro take e o segundo, você percebe que tem um pequeno boom de áudio, né? Então, como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai analisar isso? Então, vou dar um zoom aqui na timeline para a gente ter um detalhamento melhor aqui das nossas trilhas, né, dos nossos takes, e eu vou reproduzir. Ronaldinho bateu! Gol! Então, ó, no que entra esse áudio aí do segundo take, você percebe que tem uma música de fundo, né? Aquela música padrão que a Globo coloca na comemoração dos gols do Brasil. Então, o que a gente pode fazer é estar prolongando o primeiro áudio. Algo que eu faço bastante, principalmente nessa edição de esporte, né? Dependendo da situação onde eu vou mostrar a comemoração e replay, eu sempre mantenho o primeiro áudio. E uma vantagem é a seguinte: vocês já perceberam que quando está rolando aqui a edição, né, nos takes, nós temos o áudio e o vídeo acontecendo de forma unida, principalmente quando eu faço a inserção aqui da minha tela source para a minha timeline. Mas nada me impede, a partir do momento que eu pressiono Alt, né, ou Option, e clico aqui sobre as trilhas, e eu consigo ter a seleção separada desses takes. Então, ó, aqui eu tenho elas juntas, se eu seleciono pressionando Alt, eu tenho elas selecionadas de forma destacada. Isso também acontece se por acaso eu seleciono qualquer uma das trilhas e ao pressionar o botão direito sobre elas, eu tenho aqui essa opção chamada de Unlink, onde eu vou estar tirando o link, né, dos elementos aqui em destaque. Então, em seleção, né, melhor dizendo. Então, eu vou dar aqui Unlink nesse segundo, eu vou retirar o que seria esse áudio. Vocês vão perceber aqui que ele vai estar reproduzindo a trilha de áudio normalmente. E aí ele fica mudo, né? Porque ele não tem informação nessa área. Então o que eu posso fazer é o seguinte: somente nessa área de áudio aqui, então ó, pressionei Alt, selecionando ela, eu vou prolongar e estender na duração da minha segunda trilha, deixando aqui mais ou menos dessa forma. Vamos ver se ficou legal, né? Pode acontecer da gente voltar com a trilha anterior e tal, mas vamos ver se ele dá uma sequência interessante. Então veio aqui, tá mais ou menos para cá. Abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Bateu pro goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Olha lá, então você percebe que já teve uma interação um pouco melhor e tal. Nós pegamos o início completo aqui do que seria o áudio, né,
dos 2 takes. Então, aqui... Bateu! Gol! Brasil! Bateu pro goleiro alemão! Então, ó, aqui, o que a gente pode fazer também? Você percebe que ele não termina a frase... Né? Ou na frase não, o grito de gol dele é cessado no início desse segundo take. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui essa trilha, pressionando Alt novamente, deixa eu só distanciar aqui um pouco mais. Então pressionei Alt sobre ela, aqui somente, e vou colocar ela um pouco para frente. E aí vocês vão perceber o seguinte: pô, Marcos, eu fiz isso e tal, e apareceu aqui uns números nas minhas trilhas. O que está acontecendo, né, para vocês entenderem? Vocês vão perceber aqui agora que na trilha de vídeo eu tenho o valor de menos 4,23 e na de áudio eu tenho mais 4,23. Como esses 2 takes aqui eles são linkados, eles fazem parte da mesma informação, quando eu coloquei ele um pouco mais à frente, ele está dizendo para mim que o take de áudio está 4 segundos a mais e 23 frames do seu take de vídeo. Isso daqui é um sinal para que você saiba realmente que eu não estou tendo sincronia entre a informação de vídeo original e a de áudio original. Isso é um problema em alguns casos, em muitos casos de edição, mas no nosso caso, com uma ideia que a gente mascare um pouco essa estrutura, nada me impede de eu fazer esse prolongamento. Então, eu vou pressionar Alt aqui somente para prolongar o grito de gol dele, deixar mais ou menos aqui. Vamos ouvir para ver como é que ficou. Então, ó, você percebe que ele termina de falar o gol. Uma dica para vocês para edição de áudio é que a gente faça a expansão aqui da trilha. Então, ó, cliquei aqui no que seria a estrutura inicial da nossa timeline. Então, ó, aumentei um pouco para ver os waveforms. Então, expandi aqui um pouco mais e tal, para que nós possamos realmente visualizar a quebra de áudio. Vamos lá, termina de falar o gol, você percebe, ó, a mudança aqui do waveform, onde ele está falando o gol e até onde ele cessa a fala do gol. E aí, no caso, vamos encaixar aqui o áudio anterior para ver como é que vai ficar. Então, pressionei Alt novamente, selecionei, voltei aqui, olha lá, conectou tranquilamente. Bateu pro goleiro alemão! Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil! Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa ali. E aqui, ó, ainda tem um pouco ainda de fala. A gente pode tentar prolongar um pouco mais aqui com Alt. E aí tem a volta do jogo pra gente. Então, deixa eu mais ou menos dessa forma. Vamos ver. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. E aí a gente já tem mais ou menos essa estrutura. Então, basicamente, nós vimos aí os manuseios, né, que a gente pode fazer com as trilhas. A ideia até desse vídeo é que vocês percebam realmente os controles que nós podemos ter depois de um take separado e como a gente pode prolongar, reduzir, trabalhar com essa junção de áudio, por aí vai, beleza? Outra coisa, claro que a gente vai ver um pouco mais detalhado, é a questão da fusão do áudio. Nós podemos aqui, entre um ou outro, colocar uma pequena transição para que eles conversem de uma maneira melhor. Então, pressionando aqui o botão direito sobre essa área, então vou botar aqui a agulha exatamente aqui no ponto de fusão, então pressionando aqui o botão direito, nós temos essa opção de aplicar a transição padrão. Então, Apply Default Transitions, ele coloca uma pequena transição aqui para a gente, nessa área. Então, aqui, ó, novamente, somente com elas duas, pressionou aqui o botão direito. Opa! Vamos lá. Então, pressionou aqui o botão direito. Apply Default Transitions, quase não vai. E aí eu já tenho Bateu pro goleiro alemão. uma conversa melhor entre eles, ok? Então, basicamente, essa ideia dos controles funciona dessa forma, tá? E esse mesmo trabalho, se necessário, acontece aqui no que seria... Ele
Então eu vou até tirar novamente da mesma forma esse áudio, vou prolongar aqui o outro. Então pressionar aqui Alt para separar aqui, manter separado. E aí termina da maneira legal. Então, retirar aqui o espaço, mostrar aqui para vocês esse espaço vazio, clicou, ele entende como se fosse objeto, pressionei Delete, tem uma junção deles aí pra gente, e aí agora... Tá difícil a arrancada ali pelo meio, os alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Ele cortou pro Para finalizar, não sei se vocês perceberam o seguinte, ó, quando eu coloquei a transição padrão aqui de áudio, como faz parte do take, né, de vídeo, ele também colocou uma transição de vídeo que eu vou estar explicando para vocês na sequência. Então eu vou selecionar e vou deletar, a gente não vai estar usando ela por enquanto, tá? E aqui, na mudança de um gol para o outro, percebam o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui na timeline, para a gente ter uma visualização legal. E aí no momento que tá acabando o take, ele entra nessa transiçãozinha. Então eu posso muito bem vir aqui, ó, antes de começar, é mais ou menos nesse ponto, e aí eu vou reduzir essa estrutura aqui, ó. Então selecionei aqui pra gente, e com a tecla de atalho E, ele vai juntar, né, dar um corte aqui pra gente até o momento de posicionamento da minha agulha, né, até o ponto de posicionamento da minha agulha. Então recapitulando, vou desfazer aqui pra gente. Eu marquei o ponto que eu quero que tenha o corte. Você percebe aqui, né? Que se eu avanço um frame, eu tenho o início dessa barra branca de transição. Então, eu vou voltar um frame para nós visualizarmos. E aí, agora, clicando aqui, ó, quando você vê esse ícone aqui para a gente, então eu vou dar um clique, ele mostra aqui a seleção, tanto do áudio como do vídeo. Pressionando E, eu já tenho eles fixados aí até o posicionamento da minha agulha. E aí, fazemos a mesma coisa. Ó. Pegou o espaço vazio, deletou, tá juntinho aí agora, e aí nós já temos, né, o que seria os takes prontos. Então, vamos lá. Brasil! Bateu louco o goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo. E é isso aí. Então, vocês viram aqui, eu quis mostrar mais ou menos um fluxo de refinamento de take, tá? Claro que tem muita coisa a mais que a gente faz quando está editando, mas isso daqui é para vocês entenderem como as trilhas se comportam. E é isso aí, tá? Próximo capítulo eu vou focar somente em operações da timeline, como vocês viram um pouco agora, como atalho como essa ideia de aumentar e reduzir trilhas. Nós vamos entender como é que funciona uma edição um pouco mais longa, tá? Dentro da própria timeline. Bem provável a gente vai trabalhar ainda com essa linha de esporte e tal, mas a gente já vai pegar um pouco mais de estrutura realmente deles, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo 3 acaba por aqui. Próximo capítulo nós vamos trabalhar com o que seria a estrutura de timeline, tá? A gente vai dar uma navegada aqui em tudo que a timeline tem para nos oferecer, beleza? Então, pessoal, tudo bem?
Com esse vídeo iremos começar o que seria o nosso 4º capítulo, né, do nosso treinamento de Premiere Pro CC, né, o CC 2014, onde a ideia desse capítulo é apresentar para vocês um pouco do trabalho de edição acontecendo totalmente ou boa parte da operação dentro do painel Timeline, né, o Timeline Panel, onde nós vamos pegar atalhos, vamos pegar algumas ferramentas também que vamos utilizar bastante durante o processo de edição a longa escala, né? Quando você tem uma mídia um pouco maior e vai precisar ou vai ter mais facilidade em estar editando direto na timeline. Isso vai te ajudar bastante. Antes de eu começar a explicar, é evidente para vocês que agora nós estamos trabalhando na plataforma Windows, né, como vocês estão vendo aqui agora, o Windows 8.1, simplesmente com o objetivo de vocês que têm Windows, né, que trabalham com PC e tal, vejam um treinamento também com o OS, com o sistema operacional, semelhante ao que vocês têm em casa. A ideia é realmente vocês visualizarem nesse curso essas duas experiências, beleza? Então isso ajuda bastante para quem nunca editou, para quem está pegando a primeira vez e só tem um Mac ou só tem um Windows e tal, o cara conseguir se familiarizar realmente com o workflow, que é bem semelhante, mas é legal mostrar para vocês, ok? Então vamos lá, né? Vamos partir realmente para o que seria a timeline. Então primeiro, quando é que você utiliza ou por que você ou muitos editores preferem ou escolhem trabalhar com a timeline? A timeline, editar direto para a timeline, simplesmente ela nos ajuda, né? Isso é até algo bem pessoal, mas é legal levantar para vocês. Ela nos ajuda no intuito de trabalhar com múltiplos documentos ao mesmo tempo. É óbvio, isso com certeza ninguém tem mais dúvida, que no momento que você está editando e tal, você vai trabalhar com mais de um arquivo, certo? Você vai ter lá mídia 1, mídia 2, vamos dar nomes, né? Imagina que é uma gravação de uma loja, aí você tem lá a câmera interna, a câmera externa, vai ter a filmagem do produto ou algo parecido, as falas de alguém, né, que são as sonoras e tal. E quando todos os takes que você quer trabalhar estejam selecionados, onde nós costumamos fazer isso na tela Source, né, na tela origem, na timeline você começa a fazer o arranjo do seu projeto, né? Você realmente diz como essas mídias vão se comunicar, qual a ideia realmente ao você estabelecer que um take vai acontecer primeiro, vai ter uma sobreposição somente com áudio e assim por diante. Então a timeline vai ser uma maneira legal de você ter esse controle. Fora que com a timeline em si, é que você trabalha realmente com a composição da sua edição. Porque no momento que você adiciona um efeito, que você anima alguma coisa, na ideia, por exemplo, de você adicionar um GC, né, um título para quem está sendo entrevistado, caso sua edição seja da entrevista, tudo isso vai acontecer dentro da timeline e é uma feature, né, que você precisa conhecer e dominar, beleza? Na timeline, como vocês podem ver aqui, ela não traz configuração padrão de início, né? Isso porque já fica bem evidente aqui pra gente que como eu não estou tendo sequência alguma, né? Olha lá, no sequence pra gente, ele simplesmente não carrega nenhum tipo de aparição, né? De interface para minha timeline. Então, se eu criar aqui uma sequência pra gente, não importa a configuração, então eu vou pegar aqui um novo item, sequence, ou atalho Ctrl N ou comando N, não vou me apegar muito aqui às configurações, vou dar um OK. Você percebe que a minha timeline fica ativa a partir da minha sequência 1, e ela já traz aqui pra gente o que seriam as trilhas que compõem essa timeline. Basicamente, as trilhas ou tracks ou pistas, né? Tem muita gente que chama de pistas isso, elas vão ser responsáveis em estar organizando para você todo tipo de material que vai compor a sua linha de tempo. Basicamente, em questão de operação, né, as trilhas em ordem numérica aqui nos representa a profundidade que os arquivos vão ter a sua visualização na tela Program, né, na visualização na mídia de exportação. Isso é bem semelhante ao que temos, por exemplo, no After Effects ou no Photoshop, no Illustrator, em Design, por aí vai, que são os sistemas de layer, onde a camada mais acima, né, a layer mais acima, no nosso caso aqui é a V3, é a que vai trazer para a gente, de fato, a visualização em primeiro plano,
plano do meu elemento. E cada vez mais que esse númerozinho vai descendo, né, vai reduzindo, ele vai caindo de plano, sendo sobreposto, né, por quem veio primeiro, né, por quem está em cima. Isso no caso do vídeo. Em relação ao áudio, o que você tem é simplesmente uma organização realmente, até porque os áudios eles são executados de forma direta, né? Todos podem ser executados juntos, então não existe essa ordem de sobreposição, mas é legal você se apegar em organizar. Aqui vai ter somente a música, né? Aqui vai ter falas, aqui vai ser toda a narrativa do vídeo. Então você pode estar organizando isso da maneira que mais te interessa, né? Isso vai de uma forma bem pessoal e tal, beleza? E aí o que acontece? O que é legal vocês perceberem, já ficou bem nítido aqui pra gente que no momento que eu estava explicando sobre a questão de como as trilhas se comportam, vocês viram aqui que eu acabei selecionando esses pontinhos, né? Você está vendo aqui que eu tenho essa marcação, e a mesma coisa acontece aqui do lado quando a gente tem uma mídia. Esses seletores, vamos chamar assim, tanto aqui do lado direito, né, que é o Track Targeting, como a opção de Search, eles vão ser responsáveis e dizer para o Premiere qual trilha vai dar importância para você, ou na importação de objeto para a timeline, ou quando você estiver editando os elementos. Para vocês entenderem como é que funciona isso, eu vou estar importando aqui agora, né? Então deixa eu só trazer aqui para a gente, eu vou pegar uma mídia qualquer. Então, aqui mídia, vamos pegar aqui esses arquivos de multicam. Então, trouxe aqui para o nosso projeto, está funcionando tranquilamente. E aí vocês vão perceber o seguinte, que no momento que eu selecionar qualquer uma mídia dessa, então, por exemplo, vim aqui e cliquei na Cam 3, né, na câmera 3. Você percebeu que automaticamente o Premiere já mostrou para mim que eu tenho aqui a inserção, né, de vídeo no track 3. É aqui que ele vai receber o seu primeiro vídeo. Tanto que se eu venho aqui pra gente, eu vou dar um duplo clique para ele ser aberto aqui na minha tela Source. Você percebe que eu já tenho ele acontecendo aqui pra gente. E aí se eu faço o insert, então trouxe para cá, fiz o insert, você percebe que automaticamente ele já foi posicionado aqui no que seria minha track 3, né, na minha terceira trilha, devido a essa marcação acontecendo aqui agora. Se por acaso ela tivesse fora daqui, então eu vou desfazer com Ctrl Z, vou colocar aqui na primeira trilha, e eu faço insert, ele vai lá e respeita essa mesma distribuição para a gente de uma forma muito tranquila. Lembrando que essa mesma organização também acontece para o áudio. Então, se por acaso eu estou trabalhando com um vídeo que tem áudio ou somente o áudio, eu posso muito bem trazer aqui a marcação nas trilhas abaixo e ele vai respeitar isso para a gente tranquilamente, beleza? Infelizmente, até um detalhe que é legal vocês perceberem, o Premiere não traz um atalho para isso por padrão. Eu não posso estar mudando aqui o que seria esse orientador de source, né, de origem, ele não traz essa possibilidade de eu estar mudando isso por um atalho. Mas como eu já falei para vocês várias vezes, é fundamental que quando você começa a editar, você já tem a noção de mais ou menos quais atalhos vão te ajudar, quais atalhos você precisa, por exemplo, configurar que vão te ajudar bastante em relação a você ter migrado de um software para o Premiere. Muita gente que trabalha editando com Final Cut, por exemplo, gosta de trabalhar com os atalhos deles, então coloca o mesmo atalho no Premiere e tal, porque tem alguns que são diferentes. Então isso vai de usuário para usuário. Então no caso, se eu vir aqui, né, vamos aqui no menu Edit, no caso do Windows, Keyboard Shortcuts, ou no Mac, você clica no nomezinho Premiere que aparece aqui em cima, e é a mesma coisa, Keyboard Shortcut. Eu vou usar aqui minha barra de pesquisa para pesquisar aqui Source, onde vocês vão ver aqui essa opção chamada aqui, ó, de Move All Audio Source Down e Move All Audio Source Up. É a mesma coisa para o vídeo, né? Eu tenho aqui, ó, Move All Video Source Down, Move All Video Source Up. Eles vão ser responsáveis em estar dizendo para você a opção de você subir ou descer essas marcações aqui, né? Aonde você vai depositar os vídeos aqui na sua trilha. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um Ctrl Alt D, vamos ver se está livre. Então vim aqui, Ctrl Alt D, olha lá. E aqui para o Move Video Source Up, vamos botar aqui um Ctrl Alt U. Então dá aqui um duplo clique, Ctrl Alt U, salvei o atalho, vou dar um OK. E aí você vai perceber agora que eu já tenho
né, essa estrutura aqui realmente de marcação. Então, eu posso dar aqui, por exemplo, um Ctrl-Alt-U, ele vai mudando, Ctrl-Alt-Down, ele vai descendo para a gente. Você pode colocar o atalho que for do seu interesse, e aí você já tem essa configuração acontecendo de uma forma muito tranquila, ok? Então, é isso, muito simples, tá? Eu digo para todo mundo que está começando realmente a editar que isso é fundamental. Se você vir aqui e já começar a trabalhar com essa estrutura de controle, né? Toda essa leitura aqui dentro da sua timeline é fundamental, tenham certeza disso. Continuando com essa leitura de timeline, é legal vocês entenderem o seguinte. Às vezes, né, num projeto e tal, principalmente quando é um projeto um pouco mais extenso, que envolve várias pessoas trabalhando, você vai trabalhar com um tipo de recurso chamado de gap, ou espaçamento, vácuo, chama como vocês acharem melhor, né? O gap, ele basicamente, ele vai ser o responsável em dizer para você qual a área o próximo editor, ou até mesmo você, né, vai ter para inserir elemento, tal, algo parecido. Às vezes você vai deixar, né, uma mídia faltando, ou você colocou algum tipo de vídeo que não ficou legal, aquilo vai ser regravado, e você sabe que na sua edição ele só vai ter esse espaçamento. Então, a maneira de trabalhar dessa forma é muito simples. Tem várias maneiras, mas algo que o Premiere te ajuda é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou estar com esse vídeo aqui pra gente, então eu vou dar um insert aqui nele, ele já foi para trilha 1, agora eu vou vir aqui com outro, vou dar aqui outro insert, ele está aqui com esse espaçamento. Aí vamos supor que entre esses dois vídeos que nós estamos tendo aqui, eu quero colocar um espaçamento para o terceiro vídeo. Beleza? Então eu vou ter aqui o segundo vídeo e tal, eu vou inserir alguém aqui pra gente. Para eu caracterizar esse espaçamento, percebam o seguinte, ou pressionando aqui o botão direito, então pressionando aqui o botão direito, você vai ter essa opção chamada aqui de gap, que é a possibilidade de você estar falando para o Premiere que todo vídeo inserido nessa trilha, ele em vez de fazer realmente parte, né, da sua reprodução, ele vai criar um vácuo, ele vai criar um espaço para inserir outras mídias. Então você vem aqui o botão direito e faço a inserção, você percebe que o Premiere abriu espaço aqui correspondente à duração desse vídeo que eu tenho aqui. A mesma coisa iria acontecer, vamos só desfazer aqui agora, se eu tivesse determinado uma área de seleção para a gente. Então, por exemplo, eu apertei I aqui, né, para marcar o que seria o IN. Então eu vou reproduzir aqui, ok, vou deixar mais ou menos para cá, até eles saírem, vou pressionar O. E aí, da mesma forma, quando eu inserir aqui com vírgula, né, dar o insert, você percebe que ele cria para a gente esse vácuo de uma maneira bastante útil. Então, isso pode acontecer tanto, né, como eu mostrei para vocês, o botão direito, gap e por aí vai, ou pressionando aqui para a gente o Alt, ao clicar, ele já vai criar esse gap para a gente da maneira muito simples. Lembrando que da mesma forma que nós fizemos, né, o atalho aqui, né, que foi o Ctrl Shift, o Ctrl Alt U e o Ctrl Alt D, né, para descer. Opa, apertei Ctrl Alt S. Então, Ctrl Alt D para descer, ele também vai ter o seu atalho. Então, se você for lá, ó, Edit Keyboard Shortcut e botar aqui, por exemplo, Gap, você vai ter aqui a opção de mudar, né, todos para serem gap, ou tanto áudio como vídeo, você pode estar colocando o seu atalho, certo? Isso vai realmente te ajudar bastante. Isso é uma forma de você estar trabalhando com eles de uma maneira bastante inteligente, beleza? Então, algo muito simples mesmo que vai te ajudar pra caramba. Aí, fora isso, o que acontece? Vamos só fazer uma leitura aqui. Vamos supor que nós temos o seguinte, né? Vou botar essa mídia aqui, vamos colocar mais uma aqui pra gente, eu tenho esses 3 acontecendo aqui pra gente, e aí na trilha de cima eu vou colocar esse pedacinho pra cá, esse outro pra cá, vocês percebem que a área de corte é totalmente diferente, essa outra aqui, beleza? O que vai acontecer? Só para vocês entenderem. Percebam que aqui do lado, né, na nossa timeline, nós temos essa área aqui, né, onde eu tenho a determinação de V3, V2 e V1. Essa galera é responsável em determinar para a gente qual a trilha o Premiere vai perseguir ou vai tomar como referência para orientar a navegação da timeline, né, a navegação dentro dos takes que eu selecionar.
Por padrão, eles vêm desmarcados, né? Ele leva em consideração essa reprodução que nós temos aqui. Principalmente se você aperta aqui, por exemplo, esquerda e direita, né? Ou para cima e para baixo, ele vai determinar, né, o caminho que essa agulha vai fazer dentro dos cortes. Então, só para vocês verem, ó, vou pressionar aqui, ó, V1, e pressionei aqui para gente, para baixo. Você percebe que ele partiu para o próximo take, né? Na área de contato, de corte entre eles. A mesma coisa, você aperta aqui para baixo, ele passa para o próximo, para cima e assim por diante. Não levando em consideração os cortes da trilha de cima. Aí a mesma coisa acontece aqui se eu marco somente a V2. Então, ó, desmarquei aqui, vim aqui ó, em V2, olha lá, para cima, olha lá, criando aí essas áreas de corte para a gente de maneira bastante útil. E aí, se eu quero, por exemplo, manter as duas marcadas, eu posso muito bem vir aqui, ó lá, habilitei, e tá percorrendo ó, todas as áreas de corte pra gente, sem nenhuma dificuldade. Então é algo que vai ajudar vocês pra caramba, tenho certeza disso. Isso vai realmente ajudar quando você vai aplicar transições, que nós vamos ver ainda. Então você está editando algo em específico e no momento que você precisa inserir algum tipo de transição, você tem que estar no corte certo. E aí seria mais rápido você só ficar com o teclado. Então, utilizando aqui essa marcação de tracking, isso ajuda pra caramba. E aí, da mesma forma, gente, não esquece de configurar o atalho caso você goste. Então, Edit, Keyboard Shortcut, deixa eu pesquisar aqui, ó, Tracking, né? Nós vamos ter aqui a opção de marcação também das trilhas da mesma maneira. Então, algo que vai nos ajudar muito mesmo, tá? Tenho certeza disso, ok? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Próximo vídeo a gente já trabalha um pouco mais com a ideia de corte, um pouco mais não, né?